Olá, Nuno. Olá, Zé. Hoje estamos aqui à conversa com um tema fraturante, se calhar, que são as lentes progressivas e o mito que existe à volta disto tudo. O que é que são lentes progressivas para início de conversa, para as pessoas perceberem um bocadinho melhor? Pronto, facilitando aqui um pouco a linguagem, desmistificar aqui o tema progressivo. Lente progressiva não é nada nem menos do que uma lente multifocal. Ou seja, o que é capaz de fazer? Fazer um multifoco. Conseguir corrigir duas distâncias, ou mais, numa só lente. No passado recente, utilizavam-se só lentes para corrigir o longe ou o perto. E foi uma grande inovação quando se descobriu a tecnologia, até na altura é chamada lente Varilux. Foi a primeira lente progressiva que surgiu, que conseguiu respeitar todas as medidas necessárias para que as pessoas conseguissem, de uma forma mais fácil, conseguir focar tanto a visão de longe como a visão do perto, numa só lente. Mas quando se diz progressivo, são saltos, na realidade, não é? São. Não é uma progressão suave, ou seja, há ali barreiras que depois de ultrapassadas estamos noutro patamar. Nem mais. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós, a partir dos nossos 45, 50 anos, agora talvez um pouco mais precocemente, existe a necessidade da correção do perto. Porque o nosso cristalino perde as suas características físicas, ou vai perdendo de forma progressiva as suas características físicas em focar a imagem ao perto, aquela imagem que nós consideramos a normal entre os 40 e os 50 centímetros, que é a distância de leitura, e então nós temos a necessidade de fazer essa compensação. Mantendo a correção da visão de longe para quem necessita, há uma progressão de graduação desde a distância do foco de longe até à distância do foco de perto. Logo, aí nós chamamos a lente progressiva porque vai aumentando progressivamente a graduação. Ok. E onde é que começa? Aqui vamos entrar num tema que é o mais sensível e que mete mais medo às pessoas, que é a questão da adaptação. Quando é que começa realmente a adaptação às lentes progressivas? Esta questão da palavra medo, eu acho que é mais para aquilo que as pessoas não estão preparadas para pagar o quanto custam as lentes progressivas. Porque em questão de adaptação, em questão fisicamente, eu acredito que qualquer pessoa com as suas necessidades visuais normais, capaz de se adaptar às lentes progressivas. Claro que numa fase inicial o produto ainda era muito rígido, a passagem era menos facilitada do que atualmente a questão do longe para o perto, a tal questão do corredor de progressão. De qualquer forma, foi-se passando essa ideia que é difícil a adaptação a lentes progressivas. E não sei como, ainda não se conseguiu totalmente desmistificar. Se bem que agora, em termos de tecnologia, está tão desenvolvida e os produtos são tão bem concebidos e tão bem personalizados a cada utilizador, que quase que é difícil dizer que não conseguimos adaptar uma lente progressiva ao utilizador. Eu pessoalmente acrescentava aqui que começa a adaptação na nossa cabeça ainda antes de termos de que somos ou vamos ser capazes de nos adaptar. Porque se à partida, isto é quase mais ou menos como a gente ter que saltar uma vala, por exemplo. Se eu começar a convencer-me que não consigo, não vou conseguir de certeza absoluta, não é? Mas se eu me convencer que vou conseguir, se calhar vou ultrapassar o obstáculo, não é? É como tudo. Isto é uma questão de educação e pensamento positivo ou não. Exato. É uma questão de ultrapassarmos os nossos obstáculos. E as necessidades atuais incentivam a isso, porque deixámos de ter uma vida super normal, que era aquela utilização maior da visão de longe, e passámos a ter uma maior necessidade da visão do perto. Porquê? Porque atualmente a nossa distância de trabalho entre os 1 metro, 1,5 metro, e até às vezes muito menos do que isso. E então obriga-nos a ter um produto que nos seja eficiente a corresponder a essas necessidades. Mas antes ainda eu queria falar um pouco sobre a questão da adaptação da lente progressiva, que não é da mesma forma vista para quem já utilizava óculos e para quem vai utilizar óculos pela primeira vez por causa da necessidade da utilização do perto. Porquê? Porque quem vai utilizar pela primeira vez, aí é que se coloca o verdadeiro problema.
Porque muitas das vezes não é só a questão do medo de utilizar a lente progressiva. É, eu não quero usar óculos. E agora? Eu não quero aceitar que estou velho. Vão olhar para mim, estou com cara de velho, mas não. Hoje em dia os óculos é muito mais do que uma necessidade visual. Também é um adereço de moda. E então acho que os próprios fabricantes facilitam imenso nisso. A tentar inspirar as pessoas a utilizarem os óculos e criar as suas próprias personalidades com eles. De qualquer forma, para quem já usa, já está de forma de atitude corporal habituado a usar uns óculos, ou neste caso umas próteses, que vai conseguir compensar aquilo que não conseguia fazer, que era ver naturalmente. E então já existem alguns movimentos de pescoço, de rotatividade de cabeça e mesmo dos olhos, que quando utilizamos os óculos facilitam já a uma adaptação à lente progressiva. Claro. Para quem não utiliza, nunca utilizou os óculos, o desafio é maior, porque se foram criando hábitos ao longo da vida, livres de óculos, que são difíceis de largar. Mas mesmo para quem usa lentes só para monofoco, em relação ao longo das nossas vidas, nós, quando olhamos para cima, não olhamos só apenas com os olhos, olhamos também com a cabeça. Claro. Porque temos que levantar a cabeça, levantar o queixo e olhar para cima. E o mesmo acontece quando olhamos para baixo. E esses movimentos, se forem respeitados, com os óculos colocados, quando se utiliza uma lente progressiva, é muito mais fácil a adaptação. E nós não olhamos só com os olhos. Não vemos só com os olhos. Não vemos só com os olhos. Vemos com os ouvidos também. Não é só com a cabeça, é com os ouvidos também. Não é? Há toda aqui uma sincronização dos sentidos. Não é? Mas eu, por exemplo, uso óculos desde os 7 anos, não é? Portanto, para mim já não faz sentido não ter óculos. Os óculos para mim já passaram a ser uma proteção. Ou seja, eu sem óculos sinto-me desprotegido e eu até consigo ver minimamente sem óculos, não é? Mas falta uma proteção, não é? Mas há uma barreira, não é? Há limitações sempre que uma pessoa usa óculos, não é? Portanto, temos ali qualquer coisa à frente, não é? Temos a armação à volta e tudo mais. Mas eu, por exemplo, quando eu passei para lentes progressivas, a maior dificuldade que eu tive foi que vi reduzida a minha velocidade de leitura. Mas também, quando comecei, se calhar a tecnologia de lente que eu tinha não era tão eficaz como tenho hoje, garantidamente, mas aquele varrer lateral com os olhos sem mexer a cabeça passou a não ser possível. E tinha que fazer movimentos milimétricos para conseguir acompanhar, ou seja, isso reduziu drasticamente a minha velocidade de leitura. Hoje já não é assim, não é? Mas naquela altura foi o meu maior choque, tirando aqueles 15 dias de adaptação daquela situação do chão, ou de ser escadas a subir, mas isso depois desaparece completamente porque depois o meu cérebro adaptou-se, e o meu e de todas as pessoas, não é? Adaptou-se rapidamente ao ter que mexer a cabeça e passou a ser automático, não é? É como a gente quando aprendemos a tirar a carta, estamos preocupados com não sei quantas coisas, é o que está a passar à volta, é ter que mudar de velocidade e tudo mais, e depois quando a gente já tem experiência, nem sabe, passou de terceira para quarta, que já estou em quarto. Torna-se automático. É automático, completamente. Portanto, e aqui também é a mesma coisa. E vamos utilizar a palavra que tu disseste, que eu acho que parece-me a mim essencial, que é a adaptação do nosso cérebro. Porquê? Porque os nossos olhos são apenas entradas de luz para o nosso cérebro. E depois ele a imagem é toda construída no cérebro. Portanto... E é o nosso cérebro que vai descodificar a imagem que é recebida. De qualquer forma, a tecnologia hoje está tão avançada, felizmente, não só a nível de lentes progressivas, porque a lente progressiva, atualmente, como os fabricantes a constroem, é uma lente completamente personalizável. Mas quem é que manda nesta personalização? Vamos nós dizer. É esse o cuidado que nós temos de ter, porque tem que ser um trabalho muito respeitado e visto com alto profissionalismo. Porque tudo inicia não só com o medo da pessoa que vai usar lentes progressivas pela primeira vez, ou que vai entrar nessa onda e nesse estilo de vida, mas há um trabalho muito sério a ser respeitado, que é a pessoa terá, ou o utilizador neste caso, terá que ir a um especialista, ou um optometrista, ou um oftalmologista, que faça o diagnóstico mais assertivo, que desmistifique, seja a primeira pessoa a desmistificar a utilização de lente progressiva, para depois, na sua prescrição, e claro, a análise será uma análise clínica, que tem que verificar quais são as características visuais desse mesmo utilizador, ou dessa pessoa, desse utente,
para depois, através do seu diagnóstico, transmitir ao técnico o que é necessário para fazer a compensação visual desse mesmo utilizador. E esse trabalho tem que ser de forma um para um. Só existe naquele momento só existe a relação entre especialista e utilizador. Respeitando esse diagnóstico e passando para um técnico ou para um comercial de lentes progressivas, há uma abordagem, há uma passagem de testemunho em que depois será verificado, ou sendo uma continuação desse diagnóstico que foi feito pelo especialista, será feito também uma breve conversa de que tipo de vida é que tem, se tem hobbies, se trabalha essencialmente com o computador, se é motorista, entre outras várias profissões. Para quê? Para que nós conseguimos a iniciação da personalização da tal lente progressiva. Porque os parâmetros que o fabricante tem disponíveis para que conseguimos adaptar da melhor forma, hoje em dia encurtamos quando eu digo encurtamos, o setor da óptica encurtou muito, ou funilou muito, a não adaptação da lente progressiva. Porque existe aparelhagem e equipamentos super desenvolvidos para que a margem de adaptação seja muito baixa. Pois. Mas quais é que são os segredos de uma adaptação eficaz? Ou seja, uma pessoa que vai usar agora pela primeira vez, depois de ter em conta todas essas questões que falaste agora, não é? O que é que se diz depois ao utilizador pela primeira vez para ter cuidados, não é? Claro. E para não... Assim, primeiro avisá-lo de que vai, no princípio, ter aqui alguns desafios de adaptação, não é? Tem que haver essa consciência. Mas depois há aqui, se calhar, dicas importantes que tem que se dar às pessoas para... O utilizador, quando visita um especialista, crê que nenhum passo vai fugir, na realidade, àquilo que é expectável para ele. Tecnicamente, não vai pôr em causa quem visita ou quem escolhe para ser o seu óptico. Ultrapassando essa fase, o que é que nós temos que fazer na entrega das lentes progressivas? Quando há essa opção, educar ou sensibilizar a utilização da lente progressiva. O que é que vai acontecer nos próximos dias? Como é que pode ter o melhor usufruto dos seus óculos novos? E essa mensagem que nós temos de transmitir ao cliente é que tem que ser o mais sensorial possível. Temos que fazer com que ele sinta, na realidade, o que é que vai acontecer nos próximos dias. Para quê? Para que ache normal todas as sensações que vai ter. Exato, que vai experimentar, não é? Vai experimentar. E para além das sensações que vai ter, nós deveremos dizer-lhe o que é que pode melhorar para dar um passo à frente na adaptação. Essencialmente será isso para facilitar a sua adaptação e para ter um bom desempenho na utilização. Exato. E para não desistir, como é óbvio. Se no primeiro dia a pessoa for fazer furos no teto, vai ter um desafio, não é? Às vezes até costumo dizer, quando sentir mal disposto ou algum enjoo, respire fundo. Exato. Não há nada como respirar fundo para oxigenar o cérebro para poder se adaptar mais facilmente aos novos desafios. Então agora vamos falar um bocadinho sobre o que é a sensação quando se coloca lentes progressivas pela primeira vez. É assim, grande... Eu posso falar por experiência própria. A primeira sensação mais estranha é de facto o chão, não é? Porque, pronto, se nós não baixarmos a cabeça, o que vai acontecer é que só baixando os olhos vamos estar a ver pela visão de perto, portanto vamos ver tudo aumentado, vamos ver o chão mais próximo daquilo que realmente está, não é? Essa é a primeira grande sensação. E sobretudo a subir ou a descer escadas, que é quando nós tipicamente temos mais desafios, porque ainda por cima é um plano inclinado, não é? Portanto, se formos a subir, ainda mais próximo temos a sensação que está, não é? Essa é a primeira sensação. Depois foi esta questão da leitura, não é? E do termos que mover a cabeça por causa da questão do corredor de progressão, não ter uma amplitude tão grande em termos laterais, não é? Na zona de perto, como tem na visão de longe, o que acontece é que se eu olhar de lado, começo a ver ligeiramente distorcido ou desfocado, não é? Por causa das aberrações que existem, não é? Portanto, estas são aquelas sensações. Por outro lado,
teve uma coisa boa que foi, a gente está a comer, passei a ver as espinhas do peixe sem ter que baixar a cabeça, portanto baixando apenas os olhos para o prato. Passei a identificar as espinhas que não via antes. Portanto, assim, basicamente aquilo que eu me lembro foi mais ou menos isto. A experiência que nós temos, e ao longo destes anos de existência das lentes progressivas, nós fomos ouvindo e acumulando todas as opiniões e sintomas que as pessoas estão dizendo e falando, e isso deu-nos uma grande aprendizagem para depois podermos abordar o assunto. Exato. E criar novos produtos. Mas a questão é mesmo essa: quando tu falas, os teus problemas foi desde a tua cabeça até aos teus pés. Exato. Porquê? Porque a lente progressiva mesmo o desafio é baixar a cabeça para conseguir focar tudo aquilo que a gente quer focar no nosso espaço de até 2 ou 3 metros. Claro. Mas a grande vantagem é essa, é contornar aquilo que seria um problema e converter isso nos casos positivos, numas vantagens. Porquê? Deu-te a possibilidade de conseguires olhar para o teu ecrã de forma quase perfeita, exato, desde que movimentas a tua cabeça. Deu-te a possibilidade de olhares para o chão e conseguires ver os degraus ou as pedras que te apareceu no caminho, e deu-te a grande vantagem de poderes ler. Exato. Que é grande... Que é Isto, eu passei a ter a capacidade, não é, a característica de uma lente de zoom numa máquina fotográfica, não é? Sem trocar de lente, não é? E de uma forma quase automática. Quase automática. Basta fazer os movimentos corretos. Portanto, foi uma grande vantagem nesse aspecto. Mas tu falaste agora aí numa coisa importante, que é a questão do ecrã, e a altura do ecrã é crítica para quem usa lentes progressivas. Portanto, não pode estar demasiado alto, porque senão vamos dar por nós a levantar o queixo para conseguir ler. Exato. Não deve mesmo estar muito alto, porque senão, ao tratarmos de uma situação que é uma das queixas, é uma das queixas frequentes de adaptação das pessoas, que às vezes acontece, é essa, não é? Que quem está muito tempo ao computador... Ao tentarmos tratar de melhorar a sua visão, as pessoas que utilizam o computador muito alto depois começam a ter problemas ou de coluna, ou de pescoço, exato, problemas musculares, e que não são as situações que nós queremos realmente que as pessoas sintam. Mas, lá está, voltando à questão base na entrega das lentes progressivas, a questão da educação de como é que deve-se utilizar. E esta questão do computador, que é tão utilizado atualmente por todos nós e faz parte do nosso dia-a-dia, é um dos grandes desafios, que passa a ser uma situação simples, desde que respeite a postura ideal na utilização do mesmo. Nunca deve-se utilizar um computador o topo do monitor acima do nosso queixo. Porquê? Por dar-nos muito mais conforto e com uma inclinação, para que conseguimos, ou seja, quando fazemos uma ligeira inclinação na cabeça, a inclinação do monitor esteja mais ou menos com a mesma inclinação. Pois, porque basicamente nós usamos mais, se calhar um bocadinho, a visão intermédia quando estamos ao computador, não é? Isto se tivermos uma distância recomendável, não é? Digamos exatamente. Assim. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não, todas as pessoas podem utilizar lentes progressivas atualmente. E consegue-se ver os manómetros do carro, que é uma outra... Ou seja, já não estamos a usar a visão de longe, não é? Portanto, passamos a ter uma série de vantagens. Eu acredito sinceramente que os progressivos dão liberdade total de movimentos. Com a adaptação... Conseguimos focar a todas as distâncias. Sim. Acho que é a melhor ferramenta atual para quem necessita de uma compensação óptica. Sim. Bom, não sei se tens aqui mais alguma coisa a acrescentar. Eu espero que a gente tenha contribuído um bocadinho para desmistificar este mito, e que as pessoas não tenham medo, porque garantidamente que vão ser ajudadas na fase de adaptação com qualquer problema que tenham. Claro que sim. No serviço depois, após a venda, não é? Que o técnico e os responsáveis todos vão estar aptos a eventualmente fazer algumas afinações, porque às vezes, se calhar, o óculo progressivo também necessita um bocadinho de uma afinação uma sintonia mais fina na afinação, ou seja, mais sensível ao posicionamento no rosto, porque às vezes as pessoas também posicionam muitas vezes mal os óculos no rosto. E era esse convite que eu gostaria de fazer a todos os ouvintes, é que, pronto, para não entrar então em tanto detalhe técnico, certo, mas uma das coisas que é importante é quando se começa a utilizar um óculo progressivo, deverá a cada passo visitar o seu óptico. Para quê? Para que possa manter as medidas todas em conformidade. Para quê? Para facilitar a boa utilização do óculos, para se sinta bem, claro, sinta confortável até a próxima visita ao oftalmologista, claro, ou ao optometrista. Mas primeiro do que tudo,
do que este caminho da entrada das lentes progressivas. É essencial que visitem o seu especialista em visão para verificar se está tudo bem com a sua saúde visual. Isso é o mais importante. E acreditar piamente que é fácil adaptar-se aos óculos progressivos. Portanto, não ir derrotado à partida, porque não vale a pena. Isso não existe já. Bom, Nuno, vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado por esta conversa.